Plim Plim. Vamos aprender oratória de alto impacto? Hora de subir no palco de aprendiz a mago da oratória. Eu sou Giovanni de Souza e eu ensino profissionais e especialistas de todas as áreas a ir de aprendiz a mago da oratória de alto impacto. E hoje eu trouxe uma aula bem interessante, é o terceiro código. É o terceiro código do e-book que você pode baixar aí na bio do Instagram, com 10 códigos para você destravar e começar a falar em público. E hoje eu trouxe uma aula bem interessante que é o terceiro código. O terceiro código, a palavra de força, que está bem no início do e-book, se chama empoderamento. Você sabe o que é empoderamento? Energia. Empoderamento é tornar-se um sujeito ativo do processo. O primeiro código eu ensinei a origem da oratória. Depois, no segundo código, eu falei sobre o cérebro, a importância do domínio do eu. Você dominar o seu eu no palco, dominar o seu eu durante uma apresentação, durante um evento, durante uma aula, durante uma palestra. E eu levo você de aprendiz a mago. Por quê? Porque o medo de falar em público das pessoas não está relacionado à emoção do medo. Na verdade, tem alguns sintomas que são paralelos ao medo, como medo de falhar, medo da crítica, medo de se expor, medo de passar vergonha. E aí nós chamamos de medo de falar em público. E, na verdade, o medo de falar em público esconde uma série de outras coisas. E aí eu ajudo você a entender como funciona o nosso cérebro, como funciona as tomadas de decisão. E aí eu ajudo você a entender essa ferramenta que é muito importante e estratégica para o tempo que nós vivemos hoje, que é a oratória, que é você falar em público. E hoje eu trouxe aqui o terceiro código que eu preparei no e-book, é o empoderamento, que é você tornar-se um sujeito ativo do processo. O que é empoderamento, Giovanni? É a tomada de consciência da condição atual. Então, empoderamento é você tomar consciência da condição atual que você está. Uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser construída. Então, é a condição que você está hoje. Nós estamos em setembro. E logo depois do final de semana, já começa a segunda quinzena de setembro, está passando muito rápido. Já passou o ano de 2021, daqui a um pouquinho é Natal. Ei, você vai esperar o dia 31 de dezembro para começar a tomar uma atitude de empoderamento e começar a mudar atitudes, a mudar uma posição sem ação para uma ação mais ativa, mais produtiva na sua vida? É isso que ele está dizendo aqui. Empoderamento é a tomada de consciência aonde eu estou, me posicionar onde eu estou, a mudança desejada e a condição a ser construída. Como que eu construo essa mudança? Empoderamento implica também uma mudança de atitude que impulsione você para uma ação prática. Então, você precisa tomar uma atitude que impulsione você para uma ação prática. Parar de ficar só pensando, ficar só dizendo, escrevendo, pulando ondinha no dia 31 de dezembro e depois nada acontece, nada muda. Empoderamento é isso. É você começar a pensar e começar a agir. Na busca de objetivos e metas traçadas, abandonando antigas posturas, meramente reativa ou receptiva. Empoderamento é você deixar de... Tem 2 exercícios aqui na página 3 do e-book, que um diz assim, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que aprender a falar em público. Eu tenho que fazer aquele curso. Eu tenho que começar a caminhar.
eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, e não acontece nada. O seu cérebro diz isso para você, mas não acontece nada. Então, o que você deve dizer em vez de dizer eu tenho que ou eu devo alguma coisa? Eu escolho fazer. Eu quero fazer. Eu escolho fazer e eu quero fazer. Eu escolho ser uma pessoa saudável. E aí você começa a caminhar. Eu escolho ser uma pessoa mais ativa. Daí você começa a fazer aquela atividade física. Eu escolho ler bons livros. Eu escolho ativar a minha mente. Daí eu vou lá ler livros. Eu escolho, porque daí eu escolho é eu, alma. Eu tenho é cérebro. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Então, duas palavras mágicas para você começar a ter domínio sobre o seu cérebro. Empoderar você, o teu eu, para dominar o seu cérebro. Eu escolho fazer. Eu quero fazer. Isso muda tudo. Isso energiza você. Esse ano eu escolhi tomar banho gelado. Por quê? Para dominar meu cérebro. Eu quero tomar banho gelado. Então, pode vir 5 graus, 7 graus, abaixo de zero. Não tem problema. Eu quero e eu escolhi. Não tem. Várias pessoas dizem, Giovanni, você é louco, não sei o quê. Cara, esquece. Eu escolhi, eu quero. Mudança de foco. Implica uma mudança de atitude que impulsiona você para uma ação prática, na busca dos objetivos e metas que você traçou. Abandonando a antiga postura meramente reativa e receptiva. Ao mudarmos a forma como nós pensamos e ao mudarmos o modo como nós vemos o mundo e a nossa relação com os outros, nós podemos melhorar. Percebeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Reflita aí, pensa na frase que eu vou dizer para você. Eu digo as letras iniciais e você imagina. Para você, fica pensando aí e responde para você mesmo. A vida é? A vida é? O que vem o primeiro pensamento para você quando eu digo a vida é? É o que para você? Escreve aí. A vida é? A outra palavra, eu sou? Qual a primeira palavra que o cérebro entrega para você? Ele busca, você começa a descobrir um pouco sobre você. Eu sou o que para o cérebro? O que o cérebro busca na infinidade de arquivos existenciais que tem dentro de você? Qual a primeira resposta que ele tem quando eu digo a vida é? E a primeira resposta que ele tem quando eu digo eu sou o quê? O que eu sou? E aí, uma terceira diz assim, as pessoas são? As pessoas são o que para você? Oratória, ela é uma ciência. Oratória, ela é arte. Oratória, ela é uma habilidade. E oratória, ela é também um dom. E juntando tudo isso, ela se torna uma competência. Uma competência. O que é uma competência? Uma ferramenta. Que é uma competência? É uma estrutura que ela faz uma grande diferença. Se as pessoas soubessem. Se as pessoas soubessem. Se elas vivessem. Se elas experimentassem os recursos que o poder da palavra tem, elas não têm ideia para onde isso levaria elas. O tamanho da chave que é isso na vida pessoal e na vida profissional, quando eu domino essa competência. E o que é competência? Competência é chape,
C-H-A-P. É conhecimento, é habilidade, é atitude e é prática, é colocar em prática. Eu falei isso na primeira aula, na segunda aula do nosso Código do Livro, a importância da prática, a importância da reestruturação do novo modelo de educação que é necessário para o país e que está sendo implantado através da rede digital, do mundo online, os novos recursos da educação, onde é necessário colocar em prática. Não é mais suficiente só saber. No mundo que nós vivemos hoje, eu falei isso na aula de ontem, é fundamental saber fazer. Prática. Então, competência é quando você tiver o conhecimento sobre determinado assunto, as habilidades, que daí as habilidades é a experiência, o conhecimento é cérebro, a habilidade é corpo, quando você treinou, quando você aplicou. Mas as habilidades, e só será necessário dominar o seu eu e ter controle total do seu cérebro, que é ele que vai gerenciar todo o seu corpo durante um evento, uma apresentação. E a atitude é a tomada de decisão. Querer fazer e ir lá e fazer. Então, quando eu aprendo o conhecimento da oratória, que reúne a experiência, o raciocínio, isso gera autoridade. Então, quando você domina um assunto, tiver dados, informações, mais as atividades acumuladas em seu cérebro da experiência, da vivência, você terá conhecimento. Isso é conhecimento. Então, quando eu me empodero, quando eu tenho empoderamento, o conhecimento ele é fundamental. É dominar, então, o assunto, tiver dados, informações, mais as atividades acumuladas em seu cérebro. Isso é o conhecimento. E a prática é esse conhecimento em ação. Vai aos poucos criando uma habilidade quando você pratica. E essa habilidade com a prática, com o tempo, lhe dará autoridade. Que é isso que eu digo. Depois de 30 anos fazendo, praticando, executando, gerou em mim uma autoridade que me possibilita vir aqui falar com você. Mas por que eu venho aqui falar com você? Porque eu quero que você faça. Eu quero que você, que é um profissional, você que é um especialista, que você comece a vir também para o mundo online. É aqui que vai estar a chave da prosperidade do seu futuro. Você vai ter que começar a construir. Você precisa começar a construir o seu Instagram, você precisa começar a construir o seu Facebook, você precisa começar a construir o seu YouTube, o seu canal no YouTube. Mas não uma rede social para você colocar lá foto do seu fim de semana, foto para os outros curtir, foto que você foi numa festa, que você isso, que você... E começa a usar a rede para começar a mostrar o seu conhecimento, a sua autoridade sobre um determinado assunto, porque isso vai levar você a ter renda, uma segunda renda, uma profissão nova, ou aperfeiçoar a sua profissão, levar boas novas até os confins da terra, gerar renda. A Escritura diz que nós somos os trabalhadores da última hora. Sabe o que significa ser o trabalhador da última hora? Significa que nós devemos trabalhar não só para as coisas seculares, trabalhar para o reino. E o que é trabalhar para o reino? Ajudar outras pessoas a prosperarem. Está cheio de pobre no mundo. E os pobres que estão no mundo não são os 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. No Brasil, os pobres do mundo são aquelas pessoas que não produzem nada. Um pobre é uma pessoa que não produz. Plim, plim. Pobre não é quem não tem dinheiro. Pobre é uma pessoa que não produz nada.
Ei, então, ó, eu não sei qual é o seu conhecimento, qual é a sua bagagem, qual é a sua experiência, qual é a sua autoridade, mas eu tenho certeza absoluta que se eu sentar com você meia hora, eu consigo tirar de dentro de você tanto conhecimento, tanta experiência, tanta vivência que você já fez, que tem 1 milhão de pessoas aqui fora esperando para ouvir você. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados, viemos a esse mundo para ser a resolução de um problema de alguém. Ei, você não veio aqui para sentar numa cadeira de balanço aposentada, porque curtiu, porque trabalhou a vida inteira e agora você vai curtir. Não foi para isso que eu e você viemos aqui, pelo amor de Deus. Até porque os estudos científicos dizem que 60% das pessoas que, ao se aposentar, logo depois, em 6 meses, elas morrem. Porque o cérebro condiciona a pessoa dizendo assim, agora você se aposentou. Todas as células do corpo começam a se preparar para a última hora, para a desintegração. Elas sabem que depois da aposentadoria vem a morte, e elas já começam a se programar para ir. Ei, não queira se aposentar. Pode até se programar que vai se aposentar, mas não para ir ficar para uma cadeira de roda, daí curtir a vida. Ei, você deve curtir a vida hoje. E na aposentadoria você só tem mais tempo para curtir a vida. Só tem mais tempo. Ei, mas que tal curtir a aposentadoria com uma renda extra pela internet, ensinando outras pessoas, ajudando outras pessoas, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você viveu. Aquela experiência que você viveu aqui na Terra, até hoje, ela é a solução para alguém. Eu escolhi ensinar. Eu escolhi ensinar e escolhi um tema, uma ferramenta, oratória. Ontem uma pessoa chegou e disse assim para mim, Giovanni, eu vou dar um testemunho lá no Instagram. Poxa, mas eu achei que você tinha que ter me ajudado, eu sinto que eu tinha que ter pago pela ajuda que você me deu. Eu disse assim, esquece, eu quis ajudar você. O que aconteceu com ela? Eu dei uma orientação, ela estava sem dormir, preocupada, porque ela ia ter que falar em público. E eu conversei com ela 20 minutos, e eu ajudei a orientar ela do que ela deveria fazer. Ela seguiu as orientações, e ela resolveu o problema. E ontem ela veio dizer para mim, Giovanni, deu certo o que você falou. Aí eu falei com uma outra pessoa que ela já tinha apresentado 2 vezes o TCC e ela tinha sido reprovada no TCC. E aí eu dei uma dica para ela de 10 ou 15 minutos, orientei ela. E ela foi lá e passou no TCC. Ô, Giovanni, eu passei no TCC. Aí outro. É infinitas as quantidades de pessoas que quando você orienta ela no caminho certo de como ela deve usar a ferramenta da oratória, ela vai lá. Aí tem gente que está sendo promovido, tem gente que começou a fazer as lives, tem gente que está fazendo consistência e está começando a gerar novas rendas, novas oportunidades. Conhecimento, habilidade, atitude e prática. Empoderamento será a sua autoridade. E a autoridade, ela é percebida a partir do momento que você coloca em prática. Esses dias eu estava num lugar, daí a pessoa assim, daí mago? E eu digo, ô cara, daí tá aprendendo? Não, Giovanni, você me ensinou muitas coisas. Que bom. Outra assim, coloquei em prática os ensinamentos que o Giovanni me deu lá e mesmo assim foi difícil. Coloquei em prática, Giovanni, tudo que você me ensinou, mas não foi fácil. Tremi, foi difícil. Eu digo, é assim mesmo, chefe. Aí eu disse pra ele assim, cara, quer ver uma coisa? Eu não sei, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não sei fazer. Eu sou bom em fazer churrasco. Me dá carne e o sal, sai o churrasco. E bota churrasco bom nisso. Churrasco gaúcho. Mas eu não sei fazer bolo de chocolate. Não sei fazer. Pode ser que você seja um excelente confeiteiro, sabe fazer bolo de chocolate. Eu não sei. Então, quer ver um exemplo de como que é a oratória? Você me dá uma receita do bolo.
E você me dá, além da receita, você precisa me dar as dicas. Ó, você vai fazer assim, ó. Você pega toda essa receita, tem uma sequência, passo, 10 passos. 10 passos para fazer um bolo de chocolate. E aí você pega e coloca para mim como que eu devo fazer. Giovanni, ó, você pega os... Não adianta pegar a farinha, joga o ovo em cima, o açúcar, o chocolate. Não é assim. Tem 10 itens da receita e tem o passo a passo. Então tá bom, daí você me dá o passo a passo. Giovanni, primeiro você vai fazer isso. Pega uma panela, pega uma forma, vai fazer no forno elétrico, vai fazer no forno do fogão, vai me dar as dicas. Ó, no forno do fogão tem que ser assim, no forno elétrico tem que ser assim. Você vai me dar minuciosamente, passo a passo. Aí você diz, pega isso, faz isso, vai lá, bate, pega a batedeira, faz isso. Você me dá o passo a passo, me dá por escrito isso. Aí eu pego tudo isso e vou lá. O que você acha? Para você que já faz bolo há bastante tempo, o bolo vai sair igual ao seu? Vai ficar bom igual ao seu? Pode ser que até eu tenha sorte de principiante. Mas a tendência natural é que o meu bolo vai ficar bom. Eu faço primeiro, depois arruma. É a mesma técnica que eu quero que você aprenda aqui com relação à oratória. Você faz e depois arruma. Então o que eu faço? Eu vou lá e faço o bolo. E aí você que me deu o passo a passo, eu mostro para você. E daí eu digo, ó, ficou meio baixinho, não ficou muito bom. Daí você vai dizer assim, ó, foi isso. Na hora de fazer, como que você fez? Daí eu fiz assim, ó, não, mas ó, tem uma dica aqui, faz isso. Aí eu vou lá de novo, faço. A dica que você me deu já melhorou. Eu já corrigi uma parte do bolo. Aí quando eu corrigi essa parte do bolo, aí eu vou lá e mostro para você de novo. Dizer assim, ó, ficou bom, mas você podia ter feito isso. Daí você me dá mais uma dica. Daí eu vou lá, arruma. Faz, arruma, até que eis que eu sou um confeiteiro. Conhecimento, habilidade, atitude de fazer o bolo e a prática vai me levar à experiência. A experiência é corpo. Não tem como ficar fazendo bolo só no cérebro. Para você experimentar se o bolo, se você sabe realmente... Percebeu então a diferença de conhecimento, de saber e fazer? Você pode saber fazer bolo, mas você nunca fez um bolo. Se você nunca fizer o bolo, você nunca vai realmente saber se você sabe, o quanto você sabe. É só quando fazer, quando agir, quando praticar. Empoderamento e autoridade. Então hoje vim aqui ensinar você o terceiro código. É isso. Você colocar em prática o seu conhecimento, a sua habilidade e ter uma atitude. Empoderamento é você usar o conhecimento, a experiência que você tem e começar a colocar em prática. E aí, a dica de hoje é essas duas palavras aqui. A partir de hoje, eu escolho fazer. A partir de hoje, eu quero fazer. Eu quero. Eu escolho, eu vou fazer. Eu escolho começar a atividade física. Eu quero fazer e eu vou lá e vou fazer. Então, ó, conhecimento é tudo aquilo que você sabe. Habilidade é você começar a colocar em prática. Você não aprende a fazer bolo se não praticar. Faz uma vez, faz duas vezes, faz 3 vezes. Então hoje é o terceiro código. Mas é muito importante a prática. O empoderamento é quando você coloca em prática. Quando você coloca em prática o seu conhecimento, a sua experiência, os dados, as informações que tem no seu cérebro, muda tudo e tudo pode acontecer. Então essa é a aula de sábado. Vim aqui trazer mais essa aula para você, para ajudar você profissional, você especialista, a se tornar plim-plim, um mago da oratória, você também. E assim como a receita do bolo, você começa a praticar.
você começa a ajudar as pessoas, e quando você começa a ajudar as pessoas, você começa a dar o seu conhecimento, você começa a receber de volta. Daqui um pouquinho, você se torna também uma autoridade num determinado assunto. E outra coisa que é muito importante você escolher um tema só um tema. O que você vai ensinar? Vai ensinar a pessoa a fazer bolo? Ensina a fazer bolo de chocolate. Eu vi na pesquisa do mês de agosto, 130 mil pessoas estavam querendo aprender no Google, perguntando para o Google como fazer brigadeiro. 130 mil pessoas. Então, se você ensina brigadeiro, você vai ter pelo menos 130 mil pessoas que gostariam de aprender brigadeiro e você pode ser autoridade nesse assunto. Você pode ser autoridade em qualquer área. Escolha uma. Eu sou autoridade em inúmeras áreas e eu escolhi oratória de alto impacto para ajudar você através do poder da palavra falada, abrir portas, oportunidades e levar você até os confins da terra. E aí tudo pode acontecer. Valeu? Ei, vá cuidar da sua vida. Cuide da sua vida, assim como eu estou cuidando da minha. Namastê. Até amanhã. Amanhã tem mais uma aula, 4º código. Se você não baixou, tá aí, ó, na bio do Instagram. Está à disposição para você o e-book 10 códigos para você começar a destravar e falar em público. Valeu?